Sabe quando a gente olha para um gráfico de preços e parece tudo um caos, uma bagunça? E se eu te falar que por trás de cada movimento daquele existe um roteiro, uma lógica programada? Pois é, fica aqui comigo que a gente vai aprender a ler esse roteiro. Vamos decifrar a linguagem do algoritmo do mercado. Olha só o nosso caminho de hoje. A gente vai começar entendendo a peça central de tudo, o tal do algoritmo. Depois vamos mergulhar nas 4 condições do preço, que são as peças que formam o ciclo completo. E no final a gente junta tudo isso para montar um quebra-cabeça que vai te dar um framework, um método poderoso para analisar o mercado. Então vamos lá, começando por quebrar um mito, aquela ideia de que o mercado é totalmente aleatório e imprevisível. A gente vai explorar aqui uma outra perspectiva, a de que o que parece uma bagunça, na verdade, é um sistema muito, mas muito eficiente. Quase como uma mão invisível que guia o preço exatamente para onde ele precisa ir. Essa frase do Inner Circle Trader é o nosso ponto de partida. Mas calma, isso não é para te deixar com medo, muito pelo contrário. Pensa comigo. Se o mercado deixa impressões digitais, significa que tem pistas, certo? Então a gente pode virar uma espécie de detetive, aprender a seguir essas pistas para antecipar os movimentos, em vez de ser pego de surpresa o tempo todo. E aqui está o cérebro por trás de tudo isso, o chamado algoritmo de entrega de preço interbancário. Imagina só, uma inteligência artificial superpoderosa que comanda uns 90% de como o preço se move. Ele não é aleatório, de jeito nenhum. Ele é programado com o objetivo principal, eficiência. E o nosso trabalho não é lutar contra ele, e sim aprender a jogar o jogo segundo as regras dele. Beleza, mas na prática, como é que esse algoritmo funciona? Ele opera num ciclo com 4 estados, ou 4 condições. E aqui está o pulo do gato. O mercado só pode estar em uma dessas 4 condições de cada vez. Isso simplifica tudo. De repente a gente não está mais perdido, a gente tem um mapa para saber exatamente onde estamos e o que esperar a seguir. E essas são as fases do ciclo. Tudo começa na consolidação. Pensa nela como uma calmaria antes da tempestade, onde a energia está sendo acumulada. Aí, bum, vem a expansão, o movimento explosivo. Depois dessa correria toda, o preço precisa dar uma respirada na retração, voltando para áreas importantes. E por fim, a reversão, que é quando o jogo vira completamente. E isso se repete de novo e de novo. Ok, agora vamos dar um zoom. Vamos focar nos 2 motores do mercado, nas 2 fases que criam aqueles grandes movimentos que a gente ama ver nos gráficos, a expansão e a retração. Pensa na expansão com uma hora da verdade. É quando o preço dispara de uma área calma, de lado, e mostra para que veio. Esse movimento rápido e forte não é ruído, não é aleatório. É o sinal mais claro que você vai ter. É o mercado literalmente colocando as cartas na mesa e mostrando a intenção dos grandes players. E é aqui que a teoria vira prática. Esse slide é importantíssimo porque ele conecta a condição do mercado com uma ferramenta específica que a gente pode usar. Se o mercado está em expansão, a nossa ferramenta, a nossa lente de análise, são os order blocks. Isso tira o achismo da jogada. Não é mais, eu acho que vai subir. O mercado está expandindo, então eu sei o que procurar. Então, visualmente, o que a gente procura no gráfico? Aquela pernada forte, explosiva, saindo de uma área mais parada. Mas aqui vem a regra de ouro. A gente não corre atrás do preço. De jeito nenhum. A estratégia é identificar o order block que ficou para trás nessa explosão e esperar, com paciência, o preço voltar até ele para a gente pensar em fazer alguma coisa. Depois daquela esticada forte da expansão, o mercado precisa, dar uma respirada. Isso é a retração. O preço volta para dentro daquela faixa que ele acabou de criar. E não é porque ele está perdendo a força, não. É para revisitar áreas que, na correria, foram negociadas de forma ineficiente. É o algoritmo buscando equilíbrio. Certo. Mas como a gente sabe até onde o preço pode voltar? De novo, a gente conecta a condição com a ferramenta, os Fair Value Gaps. Imagina que na pressa da expansão, o preço subiu de elevador e pulou alguns andares. Esses andares que ficaram vazios são os gaps. E o algoritmo, que é obcecado por eficiência, adora voltar para visitar esses andares. Eles funcionam como verdadeiros ímãs pro preço. Então, no seu gráfico, procure por aqueles vazios entre as velas, sabe? Onde uma vela subiu ou caiu tão rápido que não teve negociação com as velas do lado. Essa lacuna, esse espaço, é um alvo de altíssima probabilidade para uma retração. O algoritmo quer preencher aquele espaço para deixar a entrega de preço mais justa e eficiente.
Ok, a gente já viu o movimento. Agora vamos dar uma olhada nos pontos de virada e nas pausas do jogo. Chegou a hora de entender as duas últimas peças do nosso quebra-cabeça, a reversão e a consolidação. Uma reversão não é só o preço mudando de ideia do nada. Na maioria das vezes é um evento totalmente arquitetado. Acontece quando os market makers, os tubarões, empurram o preço até um nível onde eles sabem que tem um monte de ordem de stop. Eles pegam essa liquidez toda e só depois começam um movimento de verdade na direção contrária. E como a gente consegue antecipar isso? A ferramenta para reversão são as liquidity pools, ou piscinas de liquidez. O que é isso? É bem simples, é onde o dinheiro está. Pensa comigo, onde a maioria dos traders coloca as ordens de stop? Exato, logo acima dos topos e logo abaixo dos fundos mais óbvios. Esses lugares viram um banquete de liquidez, e o algoritmo é programado para ir lá se servir desse combustível antes de uma grande virada. O padrão clássico que a gente tem que ficar de olho é o famoso stop hunt, a caça aos stops. Você vê o preço ir lá furar aquele topo ou fundo que estava todo mundo de olho, só para logo em seguida virar com uma violência enorme para o outro lado. Esse é um sinal claríssimo de que a liquidez foi pega e uma nova direção pode estar começando. E, finalmente, a consolidação. Sabe aquele mercado de lado, meio chato, que parece que não vai para lugar nenhum? Muita gente não gosta, mas, por essa ótica, é uma fase super crítica. É quando o preço anda de lado e permite que um monte de ordens se acumule, tanto em cima quanto embaixo daquela faixa. É a energia sendo guardada para a próxima grande expansão. Durante a consolidação, a nossa ferramenta é o equilíbrio. A gente acha o topo e o fundo da faixa e marca o ponto exato do meio, os 50%. E por que isso é tão importante? Porque essa linha representa o preço justo daquele momento. O movimento forte, decidido para longe desse ponto de equilíbrio, é o grande sinal de que a balança pendeu para um lado. É a melhor pista sobre a direção da próxima expansão. Então, no gráfico, a gente identifica uma faixa de preço bem clara. E o nosso trabalho durante a consolidação não é ficar operando aquele zigue-zague lá dentro, é ter paciência. A gente espera um movimento impulsivo, a expansão, que vai levar o preço para longe daquele ponto de equilíbrio. Esse é o nosso sinal. Muito bem, a gente viu todas as peças do quebra-cabeça separadas. Consolidação, expansão, retração e reversão. Agora chegou a hora mais legal, que é juntar tudo isso para formar um framework, um método de análise completo e bem prático. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Tá, legal essa teoria toda, mas e aí? Como isso me ajuda a ler o mercado melhor? A resposta está em mudar a sua mentalidade. Em vez de ser reativo e correr atrás do preço, você passa a ser um caçador, antecipando os movimentos. O resultado é esse framework aqui. Primeiro, ele te dá contexto. Você vai bater o olho no gráfico e saber em qual das 4 condições o mercado está. Com o contexto, vem a clareza. Para cada condição, você tem uma ferramenta específica para usar. Isso te leva à antecipação. Você para de reagir ao barulho e começa a esperar pelos sinais certos. E tudo isso junto te leva para a consistência, que é encontrar setups bons, de alta probabilidade, de novo e de novo. E para fechar, eu te deixo com essa pergunta. A gente começou vendo o gráfico como um monte de rabiscos, quase um caos. A ideia é que, a partir de agora, você não veja mais isso. Você vai começar a ver uma linguagem, uma história que está sendo contada. Então, a questão que fica é, com essa nova lente, o que os gráficos estão realmente tentando te dizer? A resposta está lá, esperando para ser decifrada por você.